Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à costa da manhã, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, conhecendo a vontade de Deus através de vários princípios e de vários meios. E ainda estamos, quase terminando essa série de reflexões a respeito da vontade de Deus, terminando então com um assunto muito importante a respeito da koinonia. E ontem nós terminamos fazendo uma pergunta: será que há remédio de Deus para a comunhão quebrada? Certamente que sim. Então vamos falar exatamente a respeito disso. Nós vimos ontem que quando Deus vira o seu rosto, era um sinal de rejeição e reprovação e de ausência. Nós vamos ver então alguns textos que nos falam a respeito disso para compreendermos. Lá em Isaías, capítulo 54, versículo 8, diz assim: num ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto, diz o Senhor. Indignei Isaías 57:17 diz assim: por causa da iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri, escondi-me, indignei-me. Isaías 64:7 diz assim: escondestes de nós o teu rosto e nos consumistes por causa da nossa iniquidade. E Jeremias 33:5 nos diz assim: porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Aqui mostrando para nós, então, que no Antigo Testamento, uma forma de entendermos que a comunhão estava quebrada entre o povo e Deus, ou um indivíduo com Deus, era quando eles tinham esse sentimento de que Deus havia virado o rosto para eles. Vamos ver outras citações, então, que falam a respeito disso. Isaías 66:18 nos diz assim: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido, falando a respeito disso, né? Então, no nosso rosto há os nossos ouvidos que ouvem, os nossos olhos que veem e a nossa boca que fala. Assim, Deus também é representado como que se nós guardássemos então a iniquidade no nosso coração, o Senhor não nos ouviria. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Além de esconder o rosto, ele também não ouve as nossas orações. E a palavra de Deus diz lá em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e de norte até o oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Ou seja, por causa do pecado do povo, Deus ficaria em silêncio. E Abacuque 1, versículo 13 diz assim: tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então aqui nós podemos ver como a palavra de Deus nos diz que Deus esconde o seu rosto. Ele esconde o seu rosto por causa do nosso pecado, porque ele se recusava a olhar, a ouvir ou falar por causa da nossa iniquidade. Salmos 13, versículo 1 nos diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim
E até quando esconderás o teu rosto de mim? Deus, ele não esconde o seu rosto por estar com medo. Ele esconde o seu rosto devido à sua ira diante do pecado. Agindo assim, Deus mostra então o seu afastamento dessa experiência, a sua rejeição ao pecado e a sua recusa em nos ver pecando. Quando isso acontece, a nossa comunhão com Deus então se quebra. Não admira, então, nós vemos esse salmista muitas vezes clamando na hora da angústia, dizendo: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando tu esconderás o teu rosto de mim? A comunhão com Deus, ela é um privilégio que um filho de Deus tem. E é isso que nós devemos almejar, ter comunhão contínua com Deus, estarmos na sua presença e Ele ter o seu rosto virado para nós, seus ouvidos inclinados para nós, falando conosco. O rosto escondido de Deus é uma das mais terríveis correções que nós podemos ter. Até mesmo esta disciplina de Deus é a expressão do seu amor, destinada muitas vezes a nos atrair novamente à comunhão com Ele, como nos diz Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 11. Nós vamos ver Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 11. E o que ele nos fala a respeito disso, sobre a correção do Senhor em nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Hebreus, capítulo 12. E diz assim, então, a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês devem resistir até o sangue, ou vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor e nem desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual o filho que o pai não corrige? Mas se você está sem esta correção, tal qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para que vivamos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, ele nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina,
Ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz um fruto pacífico, os que têm sido por ela exercitados, o fruto da justiça. Então, o remédio para a comunhão quebrada é a disciplina e a correção do Senhor. Todos nós temos sim essa experiência com o nosso Pai espiritual, de sermos sim corrigidos e disciplinados quando estamos com a nossa comunhão quebrada com Ele. Isso pode acontecer comigo, com você, com um grupo de pessoas, com uma família, com uma igreja, com uma denominação e até mesmo com uma nação. Nós precisamos entender que o remédio divino para o pecado sempre passará pela confissão e pelo arrependimento. Graças a Deus que nos deu um remédio para o pecado e para a comunhão que se quebra. Em 1 João capítulo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, um remédio de Deus para a comunhão quebrada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã.